Eu paguei 2 vezes para tirar a carteira de habilitação. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque o meu relato, ele vai servir para vocês. Ele vai servir de inspiração. Se tudo que aconteceu na minha vida sirva de inspiração, amém. Glória a Deus por isso. Que eu ajude cada uma de vocês a realizar os seus sonhos também. Então, eu tava grávida ainda do meu filho. Na verdade, primeiro eu comecei e não estava grávida. E depois eu fiquei grávida do meu filho e fui tirar minha carteira de habilitação. Porque eu queria muito, já era o momento, eu já tava com quase 30 anos, tava cansada de andar de ônibus. Eu disse, não dá mais de andar de ônibus com 30 anos. Eu preciso fazer isso por mim. E aí eu fui fazer isso, tirar a carteira, porque eu também eu ia pro trabalho, tinha que pegar ônibus. Acabava que eu ia pro trabalho e pegava um ônibus e tinha que voltar para outro lugar para ir para o meu trabalho. Ou seja, eu tinha trabalho redobrado. E se eu fosse de carro, como eu vou hoje para o meu trabalho, levo no máximo 20 minutos, de 15 a 20 minutos. E quando eu ia de ônibus, eu levava 1 hora para fazer isso. Então, eu fui tirar minha carteira. E aí, quando eu fui tirar minha carteira, eu comecei a fazer as aulas de práticas, aulas práticas. E aí eu tava dirigindo muito bem não, mais ou menos, né? Porque a gente tá no começo, a gente nunca pegou um carro, porque o meu marido disse, não, vai e tira a tua carteira e começa e vai na autoescola, eu não vou te ensinar assim em casa, vai na autoescola e vamos fazer direitinho. Então eu fui fazer direitinho. Aí eu tava empolgada, fui fazendo as aulas, só que quando eu ia fazer a baliza, o professor ele me deixava lá largada e saía, porque o que acontece? Tem muitos casos e muita autoescola, eu não vou generalizar, mas acontece aqui na minha cidade, os professores eles acabam conversando com a gente no WhatsApp e eles acabam até querendo ter algum pouco de vantagem com isso, com a gente, mulheres, né? Então, eu, como uma mulher de respeito, eu já cortei ele de início, quando ele conversou comigo e chamou pra sair fora dali. Então eu já cortei ele e aí o que aconteceu? Ele me deixou de lado, ele me deixou de canto. Eu ficava fazendo a baliza naquele suador lá, tentando entrar naquela vaga e ele não me ajudava, saía, ia pra lanchonete, ia comer e eu ficava ali sozinha. E também quando eu andava, até que era normal, até que ele me ajudava a dirigir, né? Normal nas ruas. Mas a baliza ele não ajudava. Então aconteceu isso e eu sei, né, ter muita experiência também. Não sou uma pessoa, nem minha família não é uma pessoa que vai lá e que briga, né? Então eu não falei nada, eu podia ter ido na autoescola, podia ter falado, ter falado para trocar de professor, mas eu não tive isso, né? Os testes práticos com a delegada, eu entrei naquele carro e não sabia muito bem o que fazer, então eu não passei na baliza. Aí depois eu ia de novo, pagava para fazer aquele teste, R$ 90. Não passava naquele teste de novo. Aí eu ia de novo, chegava a aula prática. O teste prático com a delegada não passava de novo. Aí depois de novo, fazia o teste, não passava de novo. E também o que aconteceu é que demorou muito. Eles demoravam muito para marcar. Naquela autoescola que eu fiz, eles demoravam muito para marcar. Não era uma escola rápida. Então acabava que demorou muito. O que aconteceu? Deu 1 ano, eu não passei no teste, perdi a aula, perdi tudo que eu fiz e aí não deu certo. Aí passou uns anos, né? Aí sim eu tava grávida, depois no começo eu não tava grávida, depois eu já tava. E aí eu fui de novo fazer essas aulas. O que aconteceu? Eu peguei um abençoado, que era um rapaz que ele já tinha estudado na mesma escola que eu, um rapaz que era era responsável e também ele respeitava, era respeitoso, né? Dava para perceber assim que ele podia ter as conversas com alguém que quisesse ter as conversas com ele. Mas ele não passava dos limites, ele super me respeitou, ele sabia que eu era casada, né? E ele super me respeitou e ele fez tudo direitinho, eu fiz as aulas práticas, ele me ensinava. Eu começava a fazer a baliza, ele estava junto todo momento, ele fazia a baliza ali junto comigo, ele me ajudava. E aí eu comecei, depois que eu já fiz as balizas, que eu já tava, né, legal, mesmo assim, eu paguei mais para antes do teste para fazer mais baliza, para passar. E aí quando ele me deixou no meu trabalho, ele disse assim: "Tu já tá boa, não precisa".
E eu pensei, nossa, eu tô boa, eu nem sabia que eu já tava boa, né? Eu não sabia que eu já tava uma boa motorista, eu imaginava que eu tava insegura, porque a gente tá fazendo as aulas, a gente fica muito insegura, a gente acha que não vai passar, a gente tem medo que só mulher entende, porque a gente comenta com alguns homens e eles dizem, ai, baliza, ai, é fácil, mas eles não entendem a dor da gente, a gente sabe a dor da gente. A baliza é difícil pra mulher, a mulher ela tem uma visão periférica boa. Aqui dos lados a gente consegue ver mais, a nossa visão é mais ampla do que a dos homens, né? Mas em contrapartida, em mapas a gente não é muito boa, por isso que a gente precisa também dos mapas, a gente precisa de ajuda do Waze, né? Como muita gente usa. E a gente também, quando a gente vai em tal lugar, a gente precisa de ajuda. Eu peço antes pro meu marido, fica perto de tal lugar, porque eu não quero só depender do mapa, porque às vezes o Google Maps ele falha, então eu prefiro já estar sabendo mais ou menos o que tem que fazer. Porque às vezes a gente entra em algum lugar e pra gente voltar tem que fazer um retorno bem grande. Principalmente em BR, em rodovias, a gente tem que fazer um retorno bem longo. Então eu prefiro não ter que fazer esse retorno para não ficar mais nervosa. Então eu prefiro já saber onde é que eu tô indo, então eu pergunto antes. Aí meu esposo comenta, mas tem um mapa. Sim, tem um mapa, mas eu gosto de saber antes, mais ou menos, a direção que eu tô indo e onde que eu tenho que entrar, para também não passar. A gente acaba passando um pouco de trabalho com isso. Então, aconteceu isso, eu fiz essas balizas, essas aulas práticas, e quando chegou na hora, o que eu fiz também, como eu sou evangélica, tava cheio de gente naquele lugar. Eu entrei dentro do banheiro daquele lugar, eu dobrei meu joelho, eu orei, eu pedi para Deus me ajudar para que eu passasse naquele teste. E aí o primeiro teste eu entrei com a delegada. Primeiro foi as pessoas que levaram o carro, depois eu peguei meu carro, dei a seta, saí direitinho e fiz tranquilo aquele trajeto todo. Só que quando chegou lá no final, a gente chegou dentro do pátio da autoescola. Eu perguntei pra delegada, é coisa que ninguém faz, né? Eles esperam sair o resultado para saber se passou. Mas eu perguntei pra delegada, eu passei? Ela disse, não, Gislaine, tu não deu uma seta na hora que entrou e poderia ter ocasionado um acidente. Então não passou. Daí eu vi que eu não tinha passado e depois que eu me lembrei que eu não dei a seta. Foi por causa de uma seta eu não passei naquele dia. Mas aí eu tava muito já prestes a seguir a minha carteira, então eu não desisti. Aí eu fui no teste seguinte e aí eu passei. E aí foi tranquilo, eu não perdi nenhum ponto, eu andei tranquilamente por aquele lugar, eu dei as setas, eu parei no lugar certo e passei. E liguei pro meu esposo, ele não estava aqui na cidade, passei. Eu já estava com meu filho, foi no tempo certo, que eu já tinha ganhado meu filho. Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu pude levar ele nos lugares porque o meu marido ele teve que se ausentar para outra cidade. Ele foi morar primeiro no Oeste, depois eu fui com ele. Mas por um mês e pouco eu fiquei aqui. Então eu precisei do carro, precisei estar com o carro. Meu filho também às vezes ficava doente. Eu levava o meu filho doente, eu não preciso de ninguém. Eu vou pro shopping, eu vou fazer uma unha, eu vou fazer tudo que eu preciso. Eu vou pro mercado, jogo as coisas as sacolas do mercado dentro do carro, pego o bombona de água, coloco dentro do carro, trago para dentro de casa. E também já consertei ali o meu carro, que ele tava ruim, ele tava com o farol estragado. Meu marido falou, ó, tira e coloca, faz assim, assim. Eu tirei, eu abri o capô, eu coloquei o farol na frente, que tava apagado, que tava estragado. Coloquei, consegui trocar. Eu vou trocar o óleo no posto de gasolina, eu coloco ali naquela chapa que tem que colocar. Troco o óleo do meu carro e faço tudo que tem que ser feito, vou e volto para cima e para baixo, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. Então é isso que eu quero para vocês, que esse ano vocês consigam ter a coragem de tirar essa carteira, gente, porque vale a pena. O medo a gente tem. Eu tinha medo de dirigir e eu falava isso, eu tenho medo de dirigir. Eu sonhava dirigindo, eu sonhava pilotando moto, eu sonhava dirigindo carro, sonhos mesmo. A gente dorme e sonha. E eu sonhava, e agora eu posso realizar, e é uma coisa tranquila. Meu marido falava, não, depois é como se fosse nada, tu nem vai pensar, e eles falam isso pra gente, e realmente é isso que acontece, é na prática. Eu tinha o meu carro manual, eu dirigia, trocava as marchas, e era um carro que ele ia sozinho, era um carro bom, não era um carro tão novo, mas era um carro bom, era 2013, e era manual, e ele era um carro bom, era econômico, e eu ia com ele em todos os lugares, e agora a gente trocou por outro, um Aircross, que ele é automático, e ele é um carro alto, então eu subo ali naquele carro, fica bom, fica confortável,
boto meu salto, subo naquele carro, desço de salto do carro, chego no trabalho, saio do trabalho, consigo estacionar. Isso aí é com o tempo, tá? Poder estacionar é com o tempo, porque assim que eu tirei minha carteira, eu fui na praia sozinha com meu filho e eu fui estacionar para calibrar o pneu do carro que precisava e um cara veio do nada atrás, atravessou e aí eu bati o carro atrás quando eu dava ré. Então, isso aí é normal, tá? Mas acidente eu nunca tive. Eu me cuido com. Tem pessoas que eles têm problema, né? Que eles têm muita pressa, são muito estressados. E eu me cuido com isso, eu cuido por mim e pelos outros, e por isso eu nunca tive acidente de carro. E também a gente, mulher, a gente tem que se posicionar, porque às vezes tem alguns homens que ficam irritados e começam a se prevalecer quando eles veem que é a mulher que tá atrás do volante. Então eu me coloco como mais superior para eles não subirem em cima de mim, para eles não se prevalecerem e saio com o meu carro e pronto. Eu quero que vocês tenham essa liberdade também, que vocês consigam fazer isso, consigam não depender de ninguém, mesmo tendo um marido é muito ruim, né? Ter que estar ligando, vem me buscar, vai me levar, por favor. Não precisa disso, a gente consegue. A gente consegue, gente. Eu digo pra vocês. Eu que paguei minha carteira 2 vezes, eu que fiz o teste várias vezes e também realmente eu não tive sorte de pegar um bom professor no começo, né? Que realmente teve aquele profissionalismo. Mas eu digo pra frente, vão até o final, mesmo que não passem no teste, continuem, que uma hora dá, uma hora sai, tá bom?